Naquela manhã de junho, o sol nascia forte sobre a poeira da estrada de terra, tingindo tudo de laranja e vermelho. Lucas, com seus 12 anos magros e o rosto marcado pelo tempo nas ruas, caminhava arrastando um saco de latas vazias que tilintavam a cada passo. Seus pés descalços conheciam cada pedra daquele chão, cada buraco, cada curva. Fazia 2 anos desde que as águas do rio tinham levado tudo que ele tinha. A casa pequena na beira do barranco, os pais trabalhadores, a vida que conhecia. Desde então, Lucas aprendeu a sobreviver sozinho, catando o que os outros jogavam fora, dormindo onde a noite o pegava, comendo quando aparecia alguma alma caridosa. Mas naquela manhã, algo diferente chamou sua atenção. Lá na frente, sentado no chão da varanda de uma fazenda velha, estava um homem grande, de cabelos brancos e mãos enormes, curvado sobre si mesmo como se carregasse o mundo nas costas. Lucas diminuiu o passo, curioso. O homem segurava algo nas mãos e chorava. Não era um choro baixinho, era um choro de quem perdeu tudo de uma vez só, daqueles que saem do fundo da alma e rasgam a garganta. O menino ficou parado ali, sem saber se devia se aproximar ou seguir seu caminho. Tinha aprendido a não se meter na vida dos outros, que cada um tinha suas dores e que ele já tinha as suas para carregar. Mas tinha algo naquele choro que apertou seu peito, que mexeu com um lugar dentro dele que estava adormecido fazia tempo. Era como se o sofrimento daquele velho ecoasse o seu próprio sofrimento. Lucas tinha 3 jeitos de ser que todo mundo que o conhecia notava logo de cara. Primeiro, ele era observador demais, daqueles que reparam em tudo, nos detalhes que os outros deixam passar. Segundo, tinha um coração mole, mesmo tentando esconder isso atrás de uma cara dura de menino de rua. Não conseguia ver bicho sofrendo, nem gente passando necessidade, sem que algo dentro dele quisesse ajudar. E terceiro, era teimoso que nem burro empacado. Quando botava uma coisa na cabeça, não tinha força no mundo que fizesse ele desistir. Foi esse terceiro jeito que fez ele caminhar devagar até a varanda, pisando nas tábuas velhas que rangeram sob seus pés. O homem nem percebeu no começo, tão perdido que estava nos próprios pensamentos. Lucas conseguiu ver melhor o que ele segurava. Uma foto amarelada, gasta de tanto ser tocada, de uma mulher bonita, de sorriso largo e cabelo preso num coque. Ela usava um vestido de chitão florido e tinha nos olhos aquele brilho de gente feliz. O senhor tá bem não, né? As palavras saíram baixinhas da boca de Lucas, quase um sussurro. O homem levantou a cabeça devagar, os olhos vermelhos e inchados fixando no menino. Era um cabra grande, daqueles que a gente vê e sabe que trabalhou a vida inteira com as próprias mãos. Tinha o rosto queimado de sol, rugas fundas marcando cada ano de luta, e aquelas mãos calejadas que contam histórias de roça, de cerca erguida, de boi domado. Mas naquele momento, todo aquele tamanho não significava nada. Ele parecia pequeno, quebrado, acabado. Desculpa, menino. A voz dele saiu tremida, rachada. Não queria que ninguém me visse assim. É que hoje é o último dia. Lucas não entendeu direito. Último dia de quê, seu Antônio? Me chamo Antônio. O velho limpou o rosto com as costas da mão grossa. E hoje é o último dia que vou pisar nessa terra como dono dela. Amanhã vou ter que entregar as chaves para o banco. 45 anos trabalhando essa terra, menino. 45 anos. Meu pai trabalhou aqui antes de mim e o pai dele antes dele. 3 gerações dessa família suando nesse chão. E amanhã vai ser de outro. O menino sentiu um nó na garganta. Conhecia bem aquela sensação de perder tudo. E a senhora da foto? É sua esposa? Os olhos de Antônio encheram de lágrimas de novo. Era Maria. 65 anos de vida, 40 deles ao meu lado. Ela foi embora faz 3 meses, menino. Sumiu sem deixar nenhum bilhete, sem falar nada. Acordei um dia e ela não estava mais aqui.
Procurei por toda parte, perguntei para todo mundo. Nada. Foi como se a terra tivesse engolido ela. Lucas sentou no degrau da varanda, esquecendo por um momento as latas no saco. O senhor não chamou a polícia. Chamei, sim, senhor. Fizeram umas perguntas, deram uma olhada por aí e disseram que mulher adulta tem direito de ir embora se quiser. Que ela devia ter enjoado da vida aqui e foi buscar coisa melhor na cidade grande. Mas eu conheço minha Maria, menino. Conheço ela melhor que eu mesmo me conheço. Aquela mulher amava essa terra mais do que tudo. Amava as galinhas dela, o roçado, cada pé de fruta plantado aqui. Como é que uma pessoa assim some da noite para o dia sem motivo? O menino balançou a cabeça, pensativo. Realmente não fazia sentido. E o banco? Por que vão tomar a fazenda? Antônio suspirou fundo, passando a mão pelos cabelos brancos. Dívida, menino. Uns anos atrás tive que fazer um empréstimo grande para comprar umas máquinas novas, uns equipamentos. A colheita não foi boa como esperava e fui deixando a dívida crescer. Quando Maria sumiu, eu perdi o rumo de tudo. Parei de cuidar direito da roça, os bichos foram morrendo, não consegui pagar mais nada. O banco me deu 6 meses para acertar as contas. Os 6 meses acabam amanhã. E não tem jeito de conseguir o dinheiro? Menino, eu tentei tudo que podia e não podia. Pedi ajuda para os vizinhos, tentei vender umas coisas, mas não deu. A dívida é grande demais. São 48 mil reais. Para mim, pode ser 48 milhões, que dá no mesmo. Não tenho de onde tirar. Lucas ficou calado, digerindo tudo aquilo. 48 mil reais era uma fortuna, mais dinheiro do que ele conseguia imaginar. Mas tinha algo naquela história toda que não se encaixava direito. Uma mulher que amava a terra sumindo sem motivo. Um banco tomando tudo logo depois. Parecia coisa de filme, daqueles que passam na televisão da padaria, onde ele às vezes conseguia ver uns pedaços. O senhor tem mais alguém? Família, amigos? Antônio balançou a cabeça. Tenho um sobrinho que mora lá na capital, filho da minha irmã que já se foi. Ele disse que posso ficar na casa dele uns tempos, até eu me ajeitar. Mas sei lá, menino. Com 67 anos, começar tudo de novo numa cidade grande, longe de tudo que conheço. Acho que vou definhar por lá, esperando o fim chegar. As palavras do velho calaram fundo no peito de Lucas. Ele conhecia bem aquela sensação de não pertencer a lugar nenhum, de estar perdido no mundo. Mas tinha uma diferença. Ele ainda era novo, ainda tinha tempo pela frente. Antônio estava no fim da vida, perdendo tudo que construiu. Eu sinto muito, seu Antônio. Sinto mesmo. O fazendeiro olhou para o menino com um esboço de sorriso triste. Você é um bom garoto. Como é seu nome? Lucas. Lucas. Nome bonito. Você mora por aqui? O menino deu de ombros. Moro na rua, seu Antônio. Onde a noite me pega, ali eu durmo. Catulata, faço uns bicos, me viro como posso. Antônio franziu a testa preocupado. Menino da sua idade tinha que estar na escola, morando numa casa direito, comendo comida quente todo dia. Pois é, seu Antônio. Mas a vida não pergunta o que a gente quer, né? Ela vai empurrando e a gente vai seguindo. Os dois ficaram ali sentados em silêncio por um tempo, cada um perdido nos próprios pensamentos. O sol ia subindo no céu, esquentando o dia, fazendo o calor apertar. Lucas pensava em ir embora, continuar seu caminho, mas algo o prendia ali. Talvez fosse a solidão nos olhos daquele velho. Talvez fosse o mistério em volta do sumiço da esposa dele. Ou talvez fosse só o fato de que, pela primeira vez em muito tempo, alguém tinha conversado com ele como gente, não como um pedinte qualquer. Seu Antônio, posso te fazer uma pergunta? Pode, menino. O senhor realmente acha que Dona Maria foi embora porque quis? Sem avisar nada, sem se despedir, Antônio ficou quieto por uns segundos, os olhos fixos na foto. Não, Lucas. No fundo do meu coração, eu sei que não. Maria não era assim. A gente tinha nossos problemas, como todo casal velho tem. Mas a gente se amava.
e ela amava esse lugar. Tinha dia que eu acordava de madrugada e via ela na janela, olhando para o terreiro, para o galinheiro, para as árvores, com aquele sorriso no rosto. Essa terra era o mundo dela. Ela não ia abandonar isso tudo sem motivo. Então, o que o senhor acha que aconteceu? O fazendeiro suspirou pesado. Não sei, menino. Às vezes penso que ela ficou doente, que está internada em algum lugar sem poder me avisar. Outras vezes, penso que alguém fez mal para ela. Mas a polícia revirou tudo e não achou nada. É como se ela tivesse virado fumaça e sumido no ar. Lucas sentiu um arrepio subir pela espinha. Tinha algo muito errado naquela história. Seu instinto, aquele que o manteve vivo nas ruas por 2 anos, estava gritando que tinha mais coisa por trás daquilo tudo. Uma mulher não some assim do nada, e um banco não toma uma propriedade por acaso logo depois que a dona da casa desaparece. Seu Antônio, quem é o gerente do banco que está cuidando da sua dívida? Roberto. Roberto Ferreira, primo da Irene, minha vizinha ali do lado. Antônio apontou para uma casa a uns 200 metros dali. Por que pergunta? Lucas guardou aquela informação na cabeça. Curiosidade. E essa Irene, ela é gente boa? Antônio fez uma cara estranha. Sempre foi vizinha nossa. Mora ali faz uns 20 anos. Nunca demos problema um pro outro. Mas depois que Maria sumiu, ela tem andado estranha. Vive dando desculpa para vir aqui, perguntando das minhas coisas, querendo saber o que vou fazer com a terra. Até me ofereceu comprar a fazenda por um preço mixuruca. Disse que era para me ajudar. Mas o valor que ela ofereceu não dava nem para pagar metade da dívida. O menino sentiu aquela sensação de novo, mais forte ainda. As peças começavam a se formar na cabeça dele, ainda sem encaixar direito, mas formando uma imagem confusa. Vizinha querendo comprar a terra. Primo dela, gerente do banco. A esposa sumindo de repente. A dívida sendo cobrada logo depois. Coincidência demais para ser verdade. Seu Antônio, o senhor confia nessa Irene? O velho deu de ombros. Nunca parei para pensar nisso. Por quê? Você acha que ela tem algo a ver com o sumiço da Maria? Lucas não queria dar esperança para o velho sem ter certeza de nada. Não sei, seu Antônio, mas tem umas coisas aí que estão me cheirando mal. Me dá licença, preciso ir. Mas posso voltar aqui amanhã? Pode, menino, mas amanhã eu não vou estar mais aqui. Vou pegar o ônibus das 6 da tarde para a capital. Então eu volto antes disso. Prometo. Lucas pegou seu saco de latas e saiu andando pela estrada, mas sua cabeça estava longe dali. Começava a nascer dentro dele uma ideia maluca, perigosa até. E se Dona Maria não tivesse ido embora? E se alguém tivesse feito ela sumir para ficar com a terra? Parecia coisa de filme. Mas Lucas tinha visto muita coisa nas ruas para saber que gente ruim existe e que elas fazem cada barbaridade por dinheiro. Ele precisava descobrir a verdade. Não só pelo velho Antônio, mas por algo maior que não conseguia explicar. Talvez fosse porque via no sofrimento daquele homem o reflexo do seu próprio sofrimento. Talvez fosse porque, pela primeira vez desde que perdeu os pais, tinha algo para lutar além da própria sobrevivência. Ou talvez fosse só porque tinha jurado para si mesmo que nunca mais ia deixar ninguém sofrer sem fazer nada, como ele tinha sofrido quando as águas levaram tudo. Mas tinha um problema. Lucas era só um menino de rua de 12 anos. Ninguém ia dar ouvidos para ele. Ninguém ia acreditar se ele dissesse que tinha uma conspiração para roubar a terra de um velho. Ele precisava de provas. Precisava descobrir o que tinha acontecido com Dona Maria. E tinha menos de um dia para fazer isso. O sol subia cada vez mais alto no céu quando Lucas dobrou na esquina e viu a casa da tal Irene. Era uma casa boa, bem cuidada, com cerca pintada de branco e jardim arrumado. Bem diferente da fazenda velha do seu Antônio. Lucas ficou ali, parado do outro lado da rua, observando, usando aquele seu jeito de passar despercebido que tinha aprendido nas ruas. Foi quando a porta da frente se abriu e Irene saiu, celular colado na orelha.
Era uma mulher na casa dos 50 anos, com cara de quem não ria fazia tempo. Ela olhou para os lados antes de começar a falar e Lucas percebeu que ela estava nervosa, agitada. Eu já disse que está tudo sob controle. A voz dela saiu alta, estressada. Amanhã a terra vai ser nossa. O velho vai embora e ninguém vai fazer mais perguntas. Quanto à outra questão, você sabe onde ela está. Ela não vai abrir a boca porque acha que está fazendo o melhor para ele. É só manter tudo como está até amanhã passar. Lucas sentiu o coração disparar no peito. Ela estava falando de Dona Maria. Tinha que ser. A mulher continuou falando, cada vez mais nervosa. Não, não pode ter erro agora. Você prometeu que ia dar certo, Roberto. Se alguém descobrir a verdade, a gente se lasca todinho. Você perde seu emprego, eu perco a chance de ter aquelas terras. E ela, bem, ela vai descobrir que foi enganada esse tempo todo. Irene ficou calada, ouvindo a pessoa do outro lado da linha. Então ela soltou um suspiro. Tá bom. Amanhã de manhã cedo eu vou lá conferir se tá tudo certo. E depois, a gente só precisa esperar uns meses, deixar a poeira baixar e pronto. Aquela terra vai valer uma fortuna quando a estrada nova passar por ali. Ela desligou o telefone e entrou na casa de novo, batendo a porta com força. Lucas ficou ali parado, processando tudo que tinha acabado de ouvir. Ele tinha razão, tinha uma conspiração mesmo. Irene e o primo dela, o gerente do banco, tinham bolado um plano para roubar a terra do seu Antônio. E Dona Maria estava viva. Estava escondida em algum lugar, achando que estava fazendo o melhor para o marido. Mas onde? Onde eles tinham escondido ela? E como é que Lucas ia provar tudo isso? Ele era só um menino, não tinha como ir atrás da polícia sem prova nenhuma. Iam rir da cara dele, iam mandar ele sair dali e parar de inventar história. Lucas precisava pensar, precisava bolar um plano, tinha que descobrir onde Dona Maria estava antes de amanhã à tarde. Porque se o seu Antônio pegasse aquele ônibus e fosse embora, ia ser tarde demais. A terra ia ser tomada, o casal ia ficar separado para sempre, e aqueles dois bandidos iam sair impunes. O menino começou a caminhar pela cidadezinha, pensando em cada detalhe da conversa que tinha ouvido. Irene tinha dito que ia conferir alguma coisa de manhã cedo. Conferir onde? Onde é que eles tinham botado Dona Maria? Tinha que ser um lugar perto, porque Irene ia lá toda hora. Mas também tinha que ser um lugar que ninguém fosse procurar. Assista até o final. Você não vai se arrepender. Comente o que você acha que vai acontecer. Sua opinião é muito importante. E se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Sua ajuda é muito importante. As horas foram passando e Lucas continuava andando pela cidade, prestando atenção em tudo, tentando encaixar as peças do quebra-cabeça. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e roxo, ele ainda não tinha descoberto onde Dona Maria podia estar. Mas não ia desistir, não podia desistir. Seu Antônio confiava nele agora, mesmo sem saber. E Lucas não ia deixar aquele velho perder tudo sem lutar. Quando a noite caiu de vez, Lucas se escondeu perto da casa de Irene. Ia passar a noite ali vigiando. Se ela ia sair de manhã cedo para conferir alguma coisa, ele ia seguir ela. Ia descobrir onde Dona Maria estava escondida. E ia trazer a mulher de volta, antes que fosse tarde demais. Era a única chance que eles tinham. A madrugada chegou fria e Lucas não tinha pregado o olho. Ficou escondido atrás de uma moita de mato alto, do outro lado da rua, vigiando cada movimento na casa de Irene. As pernas doíam de ficar na mesma posição. O estômago roncava de fome, mas ele não ia sair dali. Tinha um velho contando com ele, mesmo sem saber disso. O céu começou a clarear lá para as 5:30 da manhã. Lucas esfregou os olhos cansados e se espreguiçou devagar, sem fazer barulho. Foi quando ouviu a porta da frente se abrindo. Irene saiu apressada, olhando para os lados com aquele jeito nervoso de quem não quer ser vista.
Ela entrou numa caminhonete velha que estava estacionada na garagem e saiu em disparada pela rua de terra. Lucas não pensou duas vezes. Saiu correndo atrás do carro, mas a distância foi aumentando rápido demais. Ele ia perder ela. Sua única chance de descobrir onde Dona Maria estava escondida ia embora naquela nuvem de poeira. O desespero apertou o peito do menino. Não podia deixar aquilo acontecer. Foi quando viu o seu Zé, o caminhoneiro, que sempre parava no posto de gasolina para tomar café da manhã. O homem estava entrando no caminhão dele, se preparando para pegar a estrada. Lucas correu até ele, a respiração saindo em golfadas. Seu Zé, espera! O homem, um cabra barrigudo de uns 50 anos, olhou para o menino surpreso. Lucas! Que houve, guri? Tá parecendo que viu o diabo. Preciso de ajuda. Urgente. As palavras saíam atropeladas. Aquela caminhonete ali na frente, a senhora que está dirigindo, preciso seguir ela. É questão de vida ou de salvar alguém. Seu Zé franziu a testa. Que história é essa, menino? O que está acontecendo? Lucas contou tudo rapidinho, sem enrolar, sobre o seu Antônio perdendo a fazenda, sobre a esposa que sumiu, sobre a conversa que escutou, sobre a conspiração toda. O caminhoneiro ficou de queixo caído ouvindo aquilo. Menino, tu tens certeza disso tudo? É história pesada. Tenho, seu Zé, juro por tudo. Mas ela tá fugindo. Se eu perder ela agora, nunca vou descobrir onde a Dona Maria tá. O homem olhou para o menino, viu o desespero nos olhos dele e tomou uma decisão. Entra logo aí, vamos ver onde essa megera vai. Lucas pulou na cabine e o caminhão saiu roncando pela estrada. A caminhonete de Irene já estava longe, mas dava para ver a poeira que ela levantava. Seu Zé acelerou o quanto pôde, mantendo uma distância segura para não ser notado. Rodaram por uns 20 minutos até que a caminhonete saiu da estrada principal e entrou numa estradinha de chão batido que ia dar numa região de sítios pequenos. Seu Zé diminuiu a velocidade, deixando uma distância maior entre eles. Ali na frente tem uma curva, disse ele. Vou parar antes dela. Você vai ter que ir a pé o resto do caminho, sem fazer barulho. Lucas concordou com a cabeça. Quando o caminhão parou, ele desceu rapidinho e começou a andar pela beirada da estrada, usando os arbustos como proteção. Dava para ver a caminhonete parada na frente de uma casinha simples, bem pequena, com telhado de zinco e paredes descascadas. O lugar parecia abandonado, com mato crescendo por todo lado. Irene desceu do carro e foi até a porta da frente. Bateu 3 vezes e esperou. Lucas se escondeu atrás de uma árvore grossa, o coração batendo que nem tambor no peito. A porta se abriu e ele quase gritou quando viu quem apareceu. Era ela! Dona Maria! Estava viva! Um pouco mais magra, com o cabelo mais grisalho do que na foto, mas era ela sem dúvida nenhuma. Lucas sentiu uma alegria subir pelo peito, mas se controlou. Precisava ficar quieto, precisava ouvir o que elas iam falar. Como você tá? Irene perguntou, mas a voz não tinha carinho nenhum. Era fria, calculista. Cansada dessa situação toda, Irene. Já faz 3 meses que estou aqui. Quando é que o Antônio vai vir me buscar? Você disse que ele ia assinar os papéis do tratamento e que depois a gente ia se encontrar. Por que está demorando tanto? Lucas sentiu o sangue ferver. A desgraçada tinha enganado a coitada da Dona Maria. Olha, Maria, eu te expliquei já. O tratamento do teu coração é delicado. Os médicos disseram que você precisa ficar longe de estresse. E você sabe como o Antônio fica preocupado com qualquer coisinha. Foi melhor ele não saber para não sofrer mais. Ele assinou os papéis autorizando tudo. Mais uns dias e você vai poder voltar. Mas meu coração tá bem. Eu tô me sentindo ótima. Não tô entendendo por que preciso ficar aqui escondida. Quero ver meu marido. Quero voltar para minha casa, para os meus bichos, para o meu roçado. Maria, não complica. A voz de Irene ficou mais dura.
Você quer ficar boa ou não? Então faz o que eu tô mandando. Fica quieta aqui mais uns dias. Logo, logo você volta. Dona Maria abaixou a cabeça resignada. Tá bom, mas não aguento mais ficar sozinha aqui. Essa casa é horrível, não tem nem televisão direito. Eu tô ficando louca de tanta solidão. Aguenta mais um pouco. Agora vou embora, tenho coisa para resolver. Irene virou as costas e foi saindo. Espera, você trouxe as coisas que pedi? Os remédios? Deixei na mesa da cozinha. Tchau. Irene entrou na caminhonete e saiu em disparada de novo. Dona Maria ficou parada na porta, os olhos marejados de lágrima, olhando para a estrada vazia. Depois suspirou fundo e voltou para dentro da casa, fechando a porta devagar. Lucas esperou a caminhonete sumir de vista antes de sair do esconderijo. Seu Zé estava esperando ele lá atrás. O menino correu até o caminhão animado. Achei ela, seu Zé. Achei a Dona Maria. Ela tá viva. Mas a Irene enganou ela todinha. Disse para ela que o marido sabia de tudo, que ela estava aqui fazendo tratamento de coração. Essa mulher é o cão mesmo. Seu Zé bateu no volante, irritado. E agora, menino, o que tu vai fazer? Lucas pensou rápido. Vou conversar com ela. Vou contar a verdade. E a gente vai voltar para a fazenda antes que seja tarde demais. Ele desceu do caminhão de novo e foi até a casinha. Bateu na porta com cuidado. Demorou um pouco, mas Dona Maria abriu com cara de surpresa. Menino, quem é você? O que quer aqui? Dona Maria, meu nome é Lucas. Eu preciso falar com a senhora. É sobre o seu Antônio. É urgente. A mulher arregalou os olhos. Antônio? O que tem o Antônio? Aconteceu alguma coisa com ele? Ele está doente? Não, senhora, mas está sofrendo muito. A senhora pode me dar licença de entrar? Preciso contar umas coisas para a senhora. Maria deixou o menino entrar. A casa por dentro era simples demais, quase vazia. Tinha uma mesinha, 2 cadeiras velhas, um fogão pequeno, uma cama de solteiro num canto. Era triste, solitário. Eles sentaram na mesa e Lucas começou a contar tudo. Falou sobre como conheceu o seu Antônio chorando na varanda, sobre a fazenda sendo tomada pelo banco, sobre a dívida, sobre o prazo que acabava hoje. Dona Maria foi ficando cada vez mais pálida, as mãos tremendo em cima da mesa. Não pode ser. Não pode ser verdade. A Irene disse que ele estava bem, que ele tinha concordado com tudo. Ela mentiu, Dona Maria. Mentiu para a senhora e para o seu Antônio também. Ela e o primo dela, o Roberto do banco, fizeram um plano para ficar com a terra de vocês. Ela trouxe a senhora para cá dizendo que era tratamento, mas era só para a senhora ficar longe. Enquanto isso, o banco foi cobrando a dívida do seu Antônio. E hoje à tarde, se ele não pagar, vão tomar tudo. A mulher começou a chorar, as lágrimas caindo grossas pelo rosto marcado pelo tempo. Meu Deus do céu, meu pobre Antônio, ele deve estar sofrendo que nem um condenado. E eu aqui, achando que estava fazendo o melhor para ele. Que burra eu fui, que burra. A senhora não é burra não, Dona Maria. A senhora foi enganada por gente ruim, mas ainda dá tempo. A gente pode voltar. O seu Antônio só pega o ônibus lá para as 6 da tarde. Se a gente correr, dá tempo. Maria se levantou num pulo, limpando as lágrimas com as costas da mão. Vamos agora. Não posso deixar ele perder nossa terra. Não posso deixar ele sofrer mais. Ela pegou uma bolsinha velha que estava num canto, colocou umas poucas roupas dentro e saiu com Lucas. Seu Zé já estava esperando com o caminhão ligado. Quando viu Dona Maria, ele entendeu tudo. Sobe aí, dona. Vamos te levar de volta para o teu marido. A viagem de volta foi cheia de tensão. Dona Maria não parava quieta no banco, mexendo nas mãos, olhando pela janela, chorando de vez em quando. Lucas ficava tentando acalmar ela, dizendo que ia dar tudo certo. Mas por dentro, ele também estava nervoso. E se não desse tempo? E se o seu Antônio já tivesse desistido de tudo? E se o banco já tivesse tomado a fazenda? Quando chegaram na cidadezinha, já passava do meio-dia. O sol estava quente demais, queimando tudo. Seu Zé
Acelerou o máximo que pode pela estrada de terra até chegar perto da fazenda. E foi quando eles viram algo que fez o coração de todos gelar. Tinha um caminhão do banco parado na frente da casa. Tinha uns 3 homens de terno tirando as coisas de dentro. Móveis, caixas, panelas, tudo sendo jogado num monte no terreiro. E sentado na varanda, no mesmo lugar de sempre, estava o seu Antônio, com a mesma foto na mão, com os mesmos olhos vazios, olhando tudo acontecer como quem assiste o fim do mundo. Não! Dona Maria gritou tão alto que até assustou. Meu Deus, não! Não deixa tirarem as coisas da gente. Seu Zé parou o caminhão com um solavanco. Maria desceu antes mesmo dele parar direito e saiu correndo, tropeçando nas próprias pernas, gritando o nome do marido. Antônio! Antônio! O velho levantou a cabeça devagar. No começo, ele ficou olhando sem entender, como se estivesse vendo uma assombração. Depois os olhos dele foram se arregalando, a boca se abrindo, o corpo todo começando a tremer. Maria! A voz saiu fraca, incrédula. Maria! Ele se levantou num pulo e desceu da varanda correndo, os braços abertos. Os dois se encontraram no meio do terreiro e se abraçaram com tanta força que parecia que nunca mais iam se soltar. Choravam os dois, aos berros, tremendo, segurando um no outro como se o mundo fosse acabar. Os homens do banco pararam o que estavam fazendo e ficaram olhando aquela cena sem entender nada. Lucas desceu do caminhão com o coração apertado, feliz de ver o casal reunido, mas sabendo que a luta ainda não tinha acabado. A fazenda ainda ia ser tomada, ainda tinha a dívida, ainda tinha a Irene e o Roberto para enfrentar. E foi nessa hora que ele viu, do outro lado do terreiro, vindo pela estrada, a caminhonete de Irene se aproximando. E do lado dela, num carro preto, vinha um homem de terno. Devia ser o Roberto, o gerente do banco. Os dois pararam os carros e desceram, com cara de quem tinha visto um fantasma. Irene ficou branca que nem papel quando viu Dona Maria ali, abraçada com o marido. Como é que... como você... Ela gaguejou sem conseguir terminar a frase. Lucas deu um passo à frente, o peito estufado, os olhos fixos nela. Eu trouxe ela de volta. Descobri tudo o que vocês fizeram. A mentira, o plano, tudo. Roberto, um homem gordo de bigode fino, tentou rir. Plano? Que plano? Não sei do que esse moleque tá falando. Maria, que bom te ver. Você sumiu e deixou todo mundo preocupado. Cala a boca, seu mentiroso. Dona Maria soltou do marido e foi para cima de Irene, o dedo apontado, a voz cheia de raiva. Você me enganou, me tirou da minha casa com mentira. Disse que meu marido sabia de tudo, que eu estava fazendo tratamento. E era tudo armação para ficar com nossa terra. Eu não fiz nada disso. Você tá maluca? Irene tentou negar, mas a voz dela saía trêmula. Foi quando seu Antônio, que tinha ficado calado esse tempo todo processando tudo, se aproximou. E quando falou, a voz dele saiu diferente. Não era mais aquela voz quebrada de homem derrotado. Era a voz de alguém que tinha acabado de acordar de um pesadelo e estava pronto para lutar. Vocês armaram tudo isso, fizeram minha mulher sumir, deixaram a dívida crescer, tudo para ficar com minha terra. Ele olhou para o gerente. E você, Roberto, você que devia zelar pela justiça, pelo certo, usou sua posição para roubar um velho. Isso são acusações graves, seu Antônio. Roberto tentou manter a pose. Você tem provas? E foi aí que Lucas lembrou. O envelope. Aquele envelope que ele tinha achado no lixo do mercadinho semanas atrás. Ele tinha guardado, tinha escondido debaixo de uma ponte onde ele dormia às vezes. Tinha o endereço da casinha onde Dona Maria estava, tinha a letra de Irene, tinha tudo. Eu tenho prova, Lucas gritou. Tenho um papel com a letra dela, com o endereço onde a Dona Maria estava escondida. Está escondido num lugar que só eu sei. E se vocês não contarem a verdade, eu vou buscar esse papel e vou levar na polícia. A cara de Irene foi mudando. Do branco foi ficando vermelha. E de repente, ela explodiu.
Tá bom, tá bom. Foi a gente mesmo. Eu planejei tudo. Roberto me ajudou. A terra dele vai valer uma fortuna quando a estrada nova passar por aqui. A gente ia dividir o lucro, mas ninguém ia se machucar. Maria estava bem cuidada, ela não estava correndo perigo. Cala a boca, Irene! Roberto gritou desesperado. Você vai nos afundar! Mas era tarde. Os homens do banco, que eram só funcionários cumprindo ordem, tinham ouvido tudo. Um deles pegou o celular e começou a discar. Vou chamar a polícia. Isso aqui passou dos limites. O caos se instalou. Irene começou a chorar, implorando perdão. Roberto tentou correr para o carro, mas seu Zé, que era grandão e forte, segurou ele pela gola do terno. Dona Maria voltou para os braços do marido, tremendo, ainda processando tudo o que tinha acontecido. E Lucas ficou ali, no meio daquele terreiro de terra batida, vendo tudo se desenrolar. Tinha conseguido, tinha salvado o casal, tinha desmascarado os bandidos. Mas a sensação de vitória durou pouco. Porque ele olhou para os móveis amontoados, para os homens do banco, e lembrou: a dívida ainda existia, a fazenda ainda ia ser tomada. Mesmo com Dona Maria de volta, mesmo com a verdade descoberta, eles não tinham o dinheiro para pagar. 48 mil reais. Uma fortuna impossível. O ônibus que o seu Antônio ia pegar passava às 6 da tarde. Ainda tinha algumas horas. Mas horas para quê? Não tinha como juntar aquele dinheiro todo em tão pouco tempo. A vitória tinha sido só pela metade. Lucas tinha reunido o casal, mas não tinha salvado a fazenda. E vendo o olhar nos olhos do seu Antônio e da Dona Maria, ele sabia que perder aquela terra, depois de tudo, ia doer ainda mais do que antes. A polícia demorou uns 20 minutos para chegar. Foram os 20 minutos mais tensos da vida de Lucas. Irene não parava de chorar, sentada no chão do terreiro, a cabeça entre as mãos. Roberto tentava inventar desculpa, dizendo que tudo tinha sido mal entendido, que eles só queriam ajudar. Mas ninguém acreditava nele. Quando a viatura parou na frente da fazenda, 2 policiais desceram. Um deles era o sargento Mendes, um homem já de idade que conhecia todo mundo na região. Ele ouviu as histórias todas, a de Lucas, a de Dona Maria, a de seu Antônio e até a confissão chorosa de Irene. Ficou balançando a cabeça, incrédulo com tanta baixeza. Vocês 2 vão ter que vir comigo para a delegacia, ele disse para Irene e Roberto. Isso aqui é caso de estelionato, sequestro, abuso de confiança, um monte de coisa. Vocês vão responder direitinho por tudo. Roberto tentou argumentar. Sargento, a mulher não foi sequestrada, ela foi voluntariamente, ela concordou em ir. Concordou? Porque foi enganada, seu patife, Dona Maria gritou. Você me disse que era tratamento, que meu marido sabia, mentiu para mim o tempo todo. O sargento Mendes fez sinal para os 2 entrarem na viatura. Irene foi sem resistir, mas Roberto ainda tentou correr. Não adiantou. O outro policial era mais novo e rápido, pegou ele em 2 segundos. Quando a viatura foi embora, levando os 2 mentirosos, um silêncio pesado caiu sobre o terreiro. Os homens do banco ficaram sem saber o que fazer. Um deles, que parecia ser o chefe, se aproximou do seu Antônio com cara de sem graça. Olha, seu Antônio, eu sinto muito por tudo isso. Mas a questão é que... Bem, o senhor ainda tem a dívida com o banco. 48 mil reais. E o prazo vence hoje. Se o senhor não pagar, a gente vai ter que executar a penhora da propriedade. São ordens da matriz, o senhor entende. Não é nada pessoal. Seu Antônio passou o braço em volta da cintura de Dona Maria, segurando ela com força. Eu sei que vocês estão só fazendo o trabalho de vocês, mas eu não tenho esse dinheiro, não tenho de onde tirar. Lucas sentiu o peito apertar de novo. Tudo aquilo tinha sido em vão? Eles tinham descoberto a verdade, tinha salvado Dona Maria, mas ainda iam perder tudo? Não pode ter outro jeito? Seu Zé perguntou para o homem do banco. Não pode dar mais um tempo para o velho se organizar?
O homem suspirou. A decisão não é minha, mas vou ligar para a matriz, vou explicar a situação toda. Com esse escândalo do Roberto, talvez eles aceitem renegociar, mas não posso prometer nada. E mesmo que aceitem, vão cobrar a dívida toda mais cedo ou mais tarde. Ele pegou o celular e se afastou para fazer a ligação. Todo mundo ficou ali parado, esperando, com o coração na mão. Lucas olhava para o seu Antônio e para Dona Maria abraçados e sentia uma dor no peito. Aqueles dois velhinhos mereciam viver em paz na terra deles. Mereciam ter seus últimos anos de vida juntos, felizes, sem essa agonia toda. O homem do banco voltou depois de uns 10 minutos. A cara dele não era boa. Falei com o diretor regional. Ele disse que, por conta da situação toda com o Roberto, eles vão abrir uma investigação interna. Mas, enquanto isso, a dívida do senhor continua de pé. Ele me autorizou a dar um prazo de mais 30 dias. 1 mês. Se em 1 mês o senhor não pagar, aí sim vão executar a penhora. 30 dias. 1 mês. Era melhor do que nada, mas ainda assim parecia impossível. Como é que um casal de velhinhos ia juntar 48 mil reais em 1 mês? E colheita tinha sido ruim, os bichos tinham sido vendidos para tentar pagar parte da dívida, não tinha mais de onde tirar. Obrigado, seu Antônio disse, a voz saindo baixinha. Obrigado por esse tempo extra, a gente vai dar um jeito. Os homens do banco começaram a colocar os móveis de volta dentro da casa. Quando eles foram embora, só ficou o seu Antônio, a Dona Maria, Lucas e o seu Zé ali no terreiro. O sol começava a descer, deixando o céu com aquelas cores bonitas de fim de tarde. E agora? Dona Maria perguntou, olhando para o marido com os olhos ainda vermelhos de tanto chorar. Como a gente vai conseguir esse dinheiro todo, Antônio? A gente não tem nada, não tem mais nada. O velho ficou calado. Lucas via nos olhos dele que ele também não sabia a resposta, mas não podia desistir agora. Não depois de tudo que tinha acontecido. A gente dá um jeito, Lucas falou, mesmo sem saber direito como. A gente não passou por tudo isso para desistir agora. Tem que ter um jeito. Seu Zé coçou a barba pensativo. Eu tenho umas economias. Não é muito, mas posso emprestar uns 3 mil para vocês. É o que eu tenho guardado. Não, Zé. Seu Antônio balançou a cabeça. Você já fez demais. Não posso aceitar. Aceita sim. Vocês vão precisar de cada centavo que conseguirem. Dona Maria começou a chorar de novo, mas dessa vez era um choro diferente. Era choro de gratidão, de ver que ainda tinha gente boa no mundo. Muito obrigada, Zé. Muito obrigada mesmo. A gente nunca vai esquecer o que você fez por nós. Lucas ficou pensando, a cabeça trabalhando rápido. Tinha que ter outro jeito de conseguir dinheiro. E foi quando ele lembrou de uma coisa. Seu Antônio, aquela Irene e o Roberto, eles fizeram o senhor de bobo. Tiraram a Dona Maria de casa com mentira. Isso dá direito à indenização, não dá? A gente não pode processar eles? Seu Zé bateu palma. O menino tem razão. Isso dá processo, danos morais, sequestro, um monte de coisa. Mas seu Antônio suspirou. Processo demora, meninos. Demora meses, às vezes anos. A gente tem 1 mês. Não dá tempo. O desânimo voltou a cair sobre todos. Por alguns minutos ninguém falou nada. Só o vento soprando, levantando a poeira do terreiro e o som dos passarinhos voltando para os ninhos. Foi Dona Maria quem quebrou o silêncio. Tem uma coisa que eu não contei ainda. Sobre o tempo que fiquei naquela casa horrível. Ela olhou para o marido. A Irene ia lá toda semana e um dia eu ouvi ela conversando com o Roberto de novo. Eles estavam falando sobre uma estrada nova que vai passar por aqui perto. Disseram que quando essa estrada ficar pronta, o valor das terras aqui vai subir muito. Foi por isso que eles queriam nossa fazenda. Não era só para morar ou plantar, era para revender e ganhar uma fortuna. Lucas arregalou os olhos. Estrada nova? Que estrada? Não sei os detalhes, Maria continuou. Mas pelo jeito é um projeto grande. Vai ligar a cidade daqui com a capital.
vai trazer desenvolvimento para a região toda, e nossa terra fica bem no caminho. Seu Antônio ficou pensativo. Eu ouvi falar disso faz uns meses, mas não dei muita bola. Estava com a cabeça cheia de preocupação com a dívida, com o sumiço da Maria. Nem parei para pensar no que isso significava. Significa que a terra de vocês vale muito mais do que vocês pensam, seu Zé disse. Se essa estrada realmente vai passar aqui, vocês podem vender parte do terreno por um valor bom. Não precisa vender tudo, só um pedaço. A esperança começou a brilhar nos olhos do casal. Será que dá tempo? Dona Maria perguntou. Será que a gente consegue vender um pedaço em um mês? Vamos tentar, seu Antônio falou. E pela primeira vez, desde que Lucas tinha conhecido ele, o velho estava sorrindo. Vamos lutar até o fim. Não vamos deixar esses bandidos ganharem. Nos dias seguintes, muita coisa aconteceu. O caso de Irene e Roberto virou o assunto da cidade inteira. Todo mundo falava sobre o golpe que eles tentaram dar no casal de velhinhos. A história de Lucas, o menino de rua que salvou o dia, se espalhou também. De repente, gente que antes passava por ele sem olhar, começou a cumprimentar, a oferecer comida, a perguntar se ele estava precisando de alguma coisa. Seu Antônio e Dona Maria colocaram uma placa na entrada da fazenda, oferecendo parte do terreno para venda. Mas os dias foram passando e ninguém aparecia interessado. Uma semana se passou, 2 semanas, 3. O prazo ia acabando e a angústia voltava a apertar o peito de todo mundo. Lucas passava os dias ajudando o casal na fazenda. Limpava o terreiro, dava comida para os bichos, ajudava no que podia. Dona Maria insistia para ele ficar morando com eles, mas ele não queria se impor. Dormia no galpão dos fundos, num colchão velho, mas estava feliz. Pela primeira vez em 2 anos, tinha um lugar que se sentia em casa. Foi na 3ª semana que apareceu o primeiro interessado. Um homem de uns 40 anos, bem vestido, dirigindo um carro bonito. Disse que tinha ouvido falar da terra que estava à venda e queria dar uma olhada. Seu Antônio mostrou o terreno todo para ele, explicou sobre a estrada nova, mostrou como a terra era boa para plantio ou para construir. O homem fez cara de interessado. Quanto o senhor quer? 48 mil, seu Antônio respondeu. É o valor da dívida que tenho com o banco. O homem fez cara de dúvida. É muito caro. Vou pensar e volto aqui. Mas ele não voltou. E o tempo continuava correndo. Lucas via a angústia voltando para os olhos do casal. Via o desespero crescendo a cada dia que passava sem nenhuma venda. Faltava 1 semana para o prazo acabar, quando tudo piorou de verdade. Seu Antônio passou mal. Foi de madrugada. Lucas acordou com os gritos de Dona Maria pedindo ajuda. Correu até a casa e viu o velho caído no chão da cozinha, a mão no peito. A respiração difícil. O rosto dele estava branco, os lábios roxos, o suor escorrendo pela testa. Antônio, Antônio, pelo amor de Deus! Maria estava desesperada. Lucas não perdeu tempo. Correu até a estrada e pediu ajuda para o primeiro carro que passou. Conseguiram levar seu Antônio para o hospital da cidade em tempo. Os médicos disseram que tinha sido um princípio de infarto. O coração dele não estava aguentando tanto estresse, tanta preocupação, tanto sofrimento acumulado. Seu Antônio ficou internado 3 dias. Dona Maria não saiu do lado dele nem 1 minuto. Lucas ficava ali também, sentado no corredor do hospital, esperando notícias. Seu Zé apareceu para dar apoio, trazendo comida, oferecendo ajuda. Quando seu Antônio recebeu alta, já tinha passado mais 1 semana. Faltavam só 5 dias para o prazo acabar. 5 dias para juntar 48 mil reais. Ou melhor, 45 mil, já que seu Zé tinha dado os 3 mil que tinha prometido. Voltaram para a fazenda em silêncio. O velho estava fraco, abatido. Os médicos tinham dado um monte de remédio e mandado ele ficar em repouso, sem estresse, sem preocupação. Mas como é que ele ia ficar sem preocupação, sabendo que ia perder a terra dele em 5 dias? Naquela noite, Lucas não conseguiu dormir.
Ficou deitado no colchão velho do galpão, olhando para o teto cheio de teias de aranha, pensando. Tinha que ter um jeito. Tinha que ter alguma solução que eles não tinham pensado ainda. Ele não podia ter feito tudo aquilo, descoberto a verdade, salvado Dona Maria, desmascarado os bandidos, só para ver o casal perder tudo mesmo assim. Foi quando ouviu um barulho vindo lá de fora. Levantou devagar e foi até a janela. Tinha um carro parado na frente da fazenda, um carro luxuoso, daqueles que ele só via pela televisão. E tinha um homem saindo do carro. Um homem alto, de terno caro, cabelo bem penteado. O homem olhou em volta, como se estivesse procurando alguém. Então ele viu a luz acesa na casa e começou a caminhar na direção dela. Lucas saiu do galpão e foi seguindo ele de longe, desconfiado. Quem seria aquele cara? O que ele queria ali àquela hora da noite? O homem bateu na porta da casa. Seu Antônio, que ainda estava acordado, abriu com cara de surpresa. Lucas chegou mais perto, tentando ouvir a conversa. Boa noite. O senhor é Antônio, dono desta fazenda? A voz do homem era firme, educada. Sou eu mesmo. Quem é o senhor? Meu nome é Paulo. Paulo Henrique. Eu sou dono de uma empresa de construção da capital. E eu vim aqui para fazer uma proposta para o senhor. Lucas sentiu o coração acelerar. Uma proposta? Naquela hora? O que seria? Proposta. Seu Antônio perguntou, desconfiado depois de tudo que tinha passado. Isso mesmo, eu soube da história toda. Do golpe que tentaram dar no senhor, da sua esposa, da luta para manter a fazenda. E eu também sei da estrada nova que vai passar aqui. Acontece que minha empresa foi contratada para fazer parte dessa obra, e eu preciso de uma base de operações por aqui. Preciso de um terreno bom, com casa, com estrutura. E o senhor quer comprar meu terreno? Antônio disse, a voz saindo cansada. Não. Não quero comprar, quero alugar. Quero alugar parte do terreno do senhor pelos próximos 2 anos, enquanto a obra durar, e estou disposto a pagar adiantado. R$96 mil. 2 anos de aluguel, tudo de uma vez. O silêncio que caiu foi tão pesado que dava para ouvir o coração de todo mundo batendo. R$96 mil. Mais do que o dobro da dívida. Mais do que o suficiente para salvar a fazenda e ainda sobrar um dinheiro bom para o casal viver tranquilo. Mas seu Antônio, cansado de ser enganado, não quis acreditar tão fácil. Por que eu deveria confiar no Senhor? Como eu sei que isso não é mais uma armação? Paulo tirou uma pasta do carro e voltou. Aqui está o contrato. O senhor pode ler com calma, pode mostrar para um advogado, pode conferir todos os detalhes. Minha proposta é séria. Eu preciso desse terreno e estou disposto a pagar o preço justo por ele. Dona Maria tinha aparecido na porta, atraída pelas vozes. Quando ouviu a proposta, ela segurou no batente da porta para não cair. Lucas sentiu as lágrimas subindo nos olhos. Seria possível? Seria mesmo verdade? Ou era sonho demais para ser realidade? Seu Antônio pegou o contrato com as mãos tremendo. Levou para dentro da casa, acendeu todas as luzes e começou a ler cada palavra, cada linha, cada detalhe. Dona Maria lia junto com ele, por cima do ombro. Lucas ficou na porta observando, com o coração batendo descompassado. Paulo esperou do lado de fora, paciente, sem pressa. Passaram uns 20 minutos até seu Antônio terminar de ler tudo. Ele olhou para Maria, que fez que sim com a cabeça. Então ele voltou para a porta e encarou Paulo. Tudo parece certo no papel, mas me responde uma coisa. Por que o senhor está fazendo isso? Por que aparecer aqui assim, do nada, na hora que a gente mais precisa? Parece coisa de milagre demais para ser verdade. Paulo deu um meio sorriso. Eu entendo a desconfiança do senhor. Depois de tudo que passou, é natural. A verdade é que eu soube da história de vocês através de um advogado amigo meu. Ele estava acompanhando o caso da Irene e do Roberto e me contou tudo. Sobre o golpe, sobre o menino que salvou vocês, sobre a luta para manter a fazenda.
E quando eu vi que vocês tinham um terreno justo no caminho da Estrada Nova, pensei, por que não ajudar e me ajudar ao mesmo tempo? Eu preciso mesmo de uma base de operações aqui, e vocês precisam de dinheiro. É uma troca justa, honesta. Todo mundo sai ganhando. E se a gente aceitar, quando o senhor pode fazer o pagamento? Amanhã mesmo. Transferência bancária. O senhor me dá os dados da conta e eu faço a transferência 1ª hora da manhã. Aí o senhor usa o dinheiro para pagar o banco e fica com o resto. Seu Antônio olhou para Maria de novo. Depois olhou para Lucas, que estava ali parado na porta, torcendo com todas as forças para aquilo ser verdade. E então o velho sorriu. Sorriu de verdade, pela primeira vez em meses. Então temos um acordo, seu Paulo. Vamos assinar esse contrato. Naquela noite, ninguém dormiu direito na fazenda. Tava todo mundo nervoso demais, ansioso demais, com medo de acordar e descobrir que tinha sido tudo sonho. Mas quando o sol nasceu no dia seguinte, Paulo mandou uma mensagem confirmando que a transferência tinha sido feita. Seu Antônio correu para o banco, conferiu a conta e lá estavam os 96 mil reais, branquinhos, esperando. O velho quase caiu duro ali mesmo na frente do caixa eletrônico. Dona Maria teve que segurar ele, os dois chorando, rindo, abraçados. Lucas ficou ali do lado, vendo aquela cena, e sentiu uma felicidade tão grande que parecia que o peito ia explodir. No mesmo dia, seu Antônio pagou a dívida todinha. 45 mil reais para o banco, descontando os 3 mil que seu Zé tinha emprestado. Ficaram com 51 mil limpos. Mais dinheiro do que eles tinham visto junto na vida inteira. Mas a história ainda não tinha acabado. Faltava uma reviravolta que ninguém esperava. 2 dias depois, o sargento Mendes apareceu na fazenda. Vinha com uma cara estranha, meio sem graça. Pediu para conversar com seu Antônio e Dona Maria em particular. Lucas ficou de longe, mas conseguia ouvir pedaços da conversa. A gente investigou tudo direitinho, o sargento estava falando. Irene e Roberto vão responder na justiça, isso é certo. Mas durante a investigação, a gente descobriu uma coisa sobre a dívida de vocês. O que tem a dívida? Seu Antônio perguntou. Roberto manipulou os números. A dívida verdadeira de vocês não era de 48 mil, era de 32 mil. Ele foi aumentando os juros aos poucos, botando taxa que não existia, inflando o valor. Tudo para a fazenda ficar mais tempo devendo e eles conseguirem executar a penhora. O silêncio que caiu foi pesado. Quer dizer que... Dona Maria começou. Quer dizer que vocês foram roubados em 16 mil reais. E segundo o advogado que está cuidando do caso, vocês têm direito a receber esse valor de volta. Mais uma indenização por danos morais. Vai dar uns 40 mil reais no total, fácil. Seu Antônio sentou na cadeira, passando a mão pelo rosto. 40 mil reais. Meu Deus do céu. A gente vai ter quase 100 mil reais quando tudo isso acabar. Era dinheiro suficiente para reformar a casa, comprar bichos novos, plantar a roça direito. Era dinheiro suficiente para viver tranquilo, sem passar aperto. Era a recompensa depois de tanto sofrimento. Mas tinha mais uma coisa que precisava ser resolvida. E foi Dona Maria quem trouxe o assunto à tona naquela noite durante o jantar. Lucas, a gente precisa conversar com você. O menino levantou os olhos do prato, nervoso. Será que tinha feito alguma coisa errada? Será que eles iam mandar ele embora agora que estava tudo resolvido? A gente não sabe como agradecer tudo que você fez por nós. Seu Antônio começou. Você salvou nossa família, menino. Salvou nosso casamento, salvou nossa casa, salvou nossa vida. Se não fosse você, eu ia estar na capital agora, longe da minha Maria, morrendo aos poucos de tristeza. E ela ia estar naquela casinha horrível, sozinha, achando que eu tinha abandonado ela. Eu só fiz o que era certo. Lucas falou baixinho. Você fez muito mais que isso. E por isso a gente quer te fazer um pedido. Dona Maria pegou na mão do menino. A gente quer que você more aqui com a gente. Não como visita, não como ajudante, como família, como neto. A gente nunca teve filho, Lucas.
E você é um menino bom, trabalhador, honesto. Seria uma honra para a gente te ter como nosso. Lucas sentiu as lágrimas descendo pelo rosto. Desde que perdeu os pais, ele tinha jurado para si mesmo que nunca mais ia se apegar a ninguém, que ia ficar sozinho, se proteger, não deixar ninguém entrar no coração dele. Mas aquele casal de velhinhos tinha quebrado todas as barreiras que ele tinha construído. Tinha mostrado que ainda existia amor no mundo, que ainda existia bondade, que ainda valia a pena acreditar nas pessoas. Eu aceito. Ele sussurrou. Aceito sim. Seria a maior honra da minha vida. Os três se abraçaram ali na cozinha velha, chorando, rindo, sentindo aquela felicidade que só vem depois de muita luta, de muito sofrimento, de muita batalha vencida. Nos meses seguintes, muita coisa mudou na fazenda. Com o dinheiro que receberam, seu Antônio e Dona Maria reformaram a casa toda. Pintaram as paredes, consertaram o telhado, compraram móveis novos, compraram galinhas, porcos, umas vaquinhas, plantaram a roça de novo. A terra que estava quase morrendo voltou à vida. Lucas começou a estudar na escola da cidade. Era difícil no começo porque ele tinha ficado 2 anos sem pisar numa sala de aula, mas ele era esforçado, teimoso, não desistia nunca. Foi melhorando, foi aprendendo, foi crescendo. Seu Zé virou presença constante na fazenda. Toda vez que passava pela região, dava uma paradinha para tomar café, conversar, ver como estava todo mundo. Virou parte da família também. A história do menino que salvou o casal de velhinhos se espalhou pela região toda. Teve até reportagem no jornal da cidade, com foto e tudo. Lucas ficou famoso, mas não deixou a fama subir na cabeça. Continuou sendo o mesmo menino simples, de coração bom, sempre pronto para ajudar quem precisava. Irene e Roberto foram julgados e condenados. Irene pegou 3 anos de prisão. Roberto perdeu o emprego, a licença para trabalhar em banco e pegou 5 anos. A casa de Irene foi vendida para pagar parte da indenização que eles deviam para o casal. Justiça tinha sido feita. A estrada nova começou a ser construída 6 meses depois. A obra trouxe movimento para a região, trouxe emprego, trouxe desenvolvimento. O valor das terras subiu mesmo, como Irene e Roberto tinham previsto. Mas quem ficou com o lucro foi quem merecia: seu Antônio e Dona Maria. 2 anos se passaram. Lucas tinha crescido, estava com 14 anos agora, mais alto, mais forte. Continuava com aqueles 3 jeitos dele: observador, coração mole e teimoso. Mas tinha aprendido outras coisas também. Tinha aprendido que família não é só sangue, que lar não é só um lugar, que amor não é só palavra, é ação, é estar presente, é lutar junto. Seu Antônio nunca mais teve problema no coração. Com a vida tranquila, sem estresse, sem preocupação, ele revigorou. Voltou a trabalhar na roça, voltou a cuidar dos bichos, voltou a sorrir todo dia. Dona Maria também floresceu de novo. Os cabelos ficaram mais brancos, mas os olhos voltaram a brilhar. Ela cuidava do galinheiro, da horta, da casa e de Lucas como se fosse o neto que nunca teve. Num sábado de tarde, os 3 estavam sentados na varanda da casa, a mesma varanda onde Lucas tinha conhecido seu Antônio chorando e segurando aquela foto amarelada. A foto agora estava emoldurada na parede da sala, junto com outras fotos novas. Fotos de Lucas na escola, fotos da família reunida, fotos da fazenda reformada. Sabe, menino, seu Antônio falou, olhando para o horizonte onde o sol começava a se pôr. Eu já tive muita coisa na vida. Tive terra, tive trabalho, tive saúde, mas nada disso valia de nada quando eu perdi minha Maria. Eu tinha tudo e não tinha nada ao mesmo tempo. Você me ensinou que o que realmente importa não são as coisas que a gente tem, é as pessoas que a gente ama. É ter alguém para dividir o pão, para dividir a dor, para dividir a alegria. O Senhor me ensinou isso também, Lucas respondeu. Depois que perdi meus pais, eu achei que nunca mais ia ter família.
que ia ficar sozinho para o resto da vida. Mas vocês me mostraram que a gente pode reconstruir, que mesmo depois da tempestade mais feia, o sol sempre volta a brilhar. Dona Maria passou o braço em volta dos ombros do menino. A gente é uma família que o destino juntou. 3 pessoas que perderam tanto, que sofreram tanto, mas que se encontraram na hora certa. E agora a gente tem uns aos outros, e isso é o que importa. A estrada de terra na frente da fazenda estava diferente agora. Era uma estrada asfaltada, larga, bonita. Carros passavam todo dia, levando gente para lá e para cá. A região tinha crescido, tinha se desenvolvido. Mas a fazenda continuava ali, firme, forte, cheia de vida. Lucas olhou para os 2 velhinhos ao lado dele e sentiu uma gratidão imensa no peito. Gratidão por ter encontrado eles. Gratidão por ter tido coragem de se aproximar naquela manhã de junho, 2 anos atrás. Gratidão por ter decidido lutar, investigar, não desistir. Se ele tivesse passado direto naquele dia, ignorando o choro do velho, tudo seria diferente. Seu Antônio teria pegado o ônibus para a capital, teria definhado por lá, longe de tudo que amava. Dona Maria teria ficado presa naquela casa horrível, sozinha, enganada, achando que o marido não queria mais saber dela. E ele, Lucas, teria continuado sozinho nas ruas, catando lata, sem rumo, sem futuro. Mas a vida tinha outros planos. E às vezes, tudo o que a gente precisa é de coragem para dar o primeiro passo. Coragem para oferecer ajuda. Coragem para acreditar que as coisas podem melhorar. Coragem para não desistir, mesmo quando tudo parece perdido. Obrigado, Lucas disse de repente. Obrigado por quê, filho? Seu Antônio perguntou. Por me deixarem fazer parte dessa família, por me darem um lar, por me ensinarem que ainda vale a pena acreditar no bem. Os 3 ficaram ali abraçados na varanda, vendo o sol se pôr atrás das montanhas. O céu ficou laranja, depois rosa, depois roxo. As estrelas começaram a aparecer uma por uma, como pequenas promessas de esperança no céu escuro. E naquele momento, Lucas entendeu uma verdade que ia carregar para o resto da vida. Não importa quanta escuridão a gente enfrente, não importa quanto a gente sofra, não importa quantas vezes a gente caia, o que importa é levantar, o que importa é continuar lutando, o que importa é manter o coração aberto para o amor, para a bondade, para a possibilidade de dias melhores. A fazenda que quase foi perdida agora era lar de uma família improvável, mas verdadeira. O velho que chorava sozinho na varanda agora sorria todo dia ao lado da esposa, que pensou ter perdido para sempre. A mulher que foi enganada e separada do marido agora vivia em paz, cercada de amor. E o menino que jurou nunca mais se apegar a ninguém descobriu que o coração tem espaço infinito quando a gente deixa o amor entrar. Esta era a história de 3 pessoas que o sofrimento tentou destruir, mas que a esperança salvou. E se tem uma lição que essa história ensina, é que milagres existem, mas às vezes eles precisam da gente para acontecer. Basta ter coragem, ter fé e nunca, nunca desistir de lutar pelo que é certo.